Então, pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar uma repassada na aula que foi visto em sala de aula, preparando-os para as provas. A nossa matéria ela é análise organizacional e de processos, e, para tanto, nós temos que ter um certo embasamento a respeito de conceitos organizacionais. E para isso nós vamos buscar apoio na teoria geral da administração. Vamos passar aqui alguns conceitos, alguns fatos históricos que venham a sedimentar o nosso caminho em prol da compreensão da atividade de análise organizacional, inicialmente. Então nós temos aqui o Philip Kotler, que é um estudioso da área organizacional, e papa na área de marketing, Ele diz aí que só existem 3 tipos de empresa. Conforme nós lemos essa expressão dele, essa frase dele em sala. As empresas que fazem as coisas acontecerem, as que ficam observando o que acontece e as que ficam perguntando o que aconteceu. E o trem da história já passou. Apenas para reflexão essa frase, certo? Mas a análise, que é a busca de conhecer alguma coisa, quando nós falamos de análise organizacional, falamos de analisar organizações, também o comportamento organizacional é um dos fatos a serem observados. O que nós vamos observar, vamos analisar aqui nessa aula, são esses temas aí, esses itens, e, enfim, vamos em frente. O que é administração? São o conjunto de atividades voltado à direção de uma organização. A organização ela existe por algum motivo, tem a sua missão de existência, e ela caminha para concretizar e atingir alguns objetivos. Esse direcionamento é como se alguém tivesse dentro de um carro, vai sair de Brasília para São Paulo, quem vai dirigir o carro, quem vai estar na direção do carro, quem vai administrar aquela viagem. Utiliza-se técnicas de gestão. Essas técnicas de gestão poderíamos envolver dentro de um carro, observar se está com gasolina, se a temperatura está boa, se tem água, e dirigir em si, engatar a marcha, ver se tem farol, se escureceu, se está chovendo, ligar o limpador de para-brisa. São as ações que envolvem essa gestão, para que chegue-se em São Paulo, atingir os objetivos de uma maneira eficiente e eficaz, ou seja, dentro de um tempo aceitável, não com excesso de velocidade, mas também não vai parando, vai dentro de determinados parâmetros de segurança, e com economia, porque os pneus estão calibrados, porque está colocando gasolina boa, enfim. Então, a direção de uma administração, quando a gente fala em termos de empresa, também tem muito a ver com esse paralelo que eu traço aqui para vocês. Então, são atividades voltadas à direção de uma organização, utiliza-se técnicas de gestão para alcançar os objetivos de forma eficiente e eficaz, ou seja, de uma forma que atinja o objetivo da melhor maneira possível. E aí envolve aí na questão organizacional as questões da responsabilidade social e ambiental. E nós vamos falar um pouco para frente sobre isso. A Lacombe diz que ser a administração está focado no trabalho de uma pessoa chamada administrador, e que existe ali para obter resultados por meio das pessoas que ele coordena. Uma organização, nós vimos que é o conjunto de esforços individuais para atingir objetivos coletivos, e precisa de um maestro ali. Você pega uma orquestra, tem vários tipos de instrumentos, tem saxofone, tem trompete, tem clarinete, tem violino, tem tuba, bateria, enfim.
cada um toca uma parte, cada um toca um instrumento, tem um timbre muito específico, né? Não pode tocar muito alto para não atrapalhar o outro, todos têm que tocar na mesma velocidade, senão desentrosa, né? Então, para isso, tem um maestro que vai ditar a velocidade, a ênfase, né? Então, o administrador, ele é essa pessoa que coordena as demais pessoas que estão envolvidas numa instituição, numa organização. Para quê? Para atingir, obviamente, os objetivos pré-estabelecidos. Então, administrar pessoas é considerado também parte da administração, né? Peter Drucker, né, ele diz que administrar é manter as organizações coesas, fazê-las funcionar. É o maestro que mantém a harmonia, tempo, tudo organizado para que se possa tocar uma obra musical que é agradável aos ouvidos. O bom administrador é aquele que conduz seu grupo até o destino almejado. A organização ela tem um objetivo missionário, não é? Está na sua missão, para que ela existe, para que ela foi criada, e obviamente que para ela se manter coerente com a sua missão, ela precisa de atingir determinados objetivos, dentro de determinados prazos, que vai sendo as metas, também coerente com uma visão da organização. E o administrador é aquele líder que motiva, que conduz aquelas pessoas ao objetivo almejado. Obviamente que a administração tem uma história. Nós não vamos nos deter muito na questão histórica, até porque essa visão histórica é para nós sabermos que a coisa não surgiu ontem, não é uma coisa desse século, não é? Ela se desenvolveu muito lentamente, com a transformação da sociedade, a sociedade saindo da área agrícola, se urbanizando, o aparecimento de determinadas funções pré-industriais, né, artesanais, surgimento de alguns profissionais liberais, né, formação de escolas, como está escrito aí. Tudo isso foi trazendo a necessidade de harmonia nas diversas ações ou diversas funções dessas pequenas organizações, né? Então podemos dizer que começou aí a administração, porém ela ganhou uma ênfase, obviamente, com a Revolução Industrial, não é? Primórdios da administração, se nós for analisar historicamente, vai lá 4.000 anos antes de Cristo, os egípcios, né, eles não construíram aquelas pirâmides e aqueles monumentos de uma maneira aleatória, teve que ter algum projeto, teve que ter alguma organização de tarefas, de atividades, de compra, de busca. Então podemos dizer que alguns princípios que norteiam a administração já estavam presentes naqueles longínquos anos, né? 2000 a.C., na Mesopotâmia, a civilização suméria já trouxe a escrituração de operações comerciais. Eles eram muito ativos comercialmente falando, eles tinham que anotar quanto entregou, quanto recebeu, quanto pediu, quando chegou, quando saiu, algumas pequenas navegações que existiam na época. Então, pode-se remontar, né, a essa época o surgimento dos primeiros dirigentes e funcionários administrativos. 1.800 anos antes de Cristo, vamos lá para a Babilônia, né, com Nabucodonosor, que escreveu o Código Hammurabi. Interessante que nessa época aí surgiu embrionariamente o conceito de salário mínimo, né? Existia o controle de produção, existia incentivos salariais, né? Apesar de ainda utilizar muita mão de obra escrava,
mas já existia a questão de motivação, de motivá-los, né? Quase 1500 anos antes de Cristo, os hebreus trouxeram o conceito de organização, né? Linhas hierárquicas, enfim. 500 anos de Cristo, China, teve a dinastia Zhou, Zhou com C, que não é Shou. Começaram a padronizar determinados tipos de atividades, de comportamento, de estruturação. Confúcio já veio trazer a questão da ética de cidadãos e governantes. Olha só, 500 anos antes de Cristo, já se falava em ética. E parece que nós estamos vivendo uma época tão preponderante para se falar desse tema também. Sun Tzu prescreve princípios da estratégia de comportamento gerencial, que nós podemos ver na arte da guerra, né? Mostrando como você já tem um pensamento estratégico que molda o teu comportamento e inibe comportamentos concorrentes. 400 anos antes de Cristo, na Grécia, houve então o enunciado da universalidade da administração. Já fala de relações humanas, estudo de movimento, né, que já veio culminar com as questões de análise de sistemas, coisas que refluíram, acabaram chegando em processos, né? Arranjo físico, manuseio de materiais, especialização, ou seja, as pessoas adotavam especializações naquilo que tinha mais habilidade, né? A Grécia, a ética grega era muito fundamentada nas habilidades pessoais, não é? E a pessoa era reconhecida pelas suas habilidades. Quem tinha habilidades era destacado de forma diferenciada no meio da sociedade. Então, aí, especialização, democracia, ética, questão de qualidade e principalmente o método científico. Já 175 anos antes de Cristo, em Roma começou o Império Romano, que durou 12 séculos. Aí começou as instituições administrativas modernas, o exército romano, um modelo que até hoje ainda é estudado e avaliado e influencia até hoje. Lá temos a influência dos filósofos na administração. Platão, Sócrates, Aristóteles, os grandes gregos, não é? Lá Platão já falava sobre o ponto de vista de como haveria a relação entre governo e administração dos negócios públicos na Grécia, lá atrás. Sócrates já falava que a administração seria uma habilidade pessoal, separado do conhecimento técnico e da experiência. Isso, ao longo do tempo, notou-se que é possível desenvolver habilidades administrativas, capacidades administrativas, senão não teria os cursos de administração, né? Mas ainda está muito afeto ao pensamento grego, das habilidades natas, né, na pessoa. Aristóteles trouxe aí a questão das 3 formas de administração pública: monarquia, aristocracia e democracia, ainda não na visão que nós temos hoje. Sir Francis Bacon, filósofo inglês, trouxe o princípio da prevalência do principal sobre o acessório, ou seja, já trouxe a questão da priorização, do que vem antes do outro, o que é necessário, básico, né? Descartes, método cartesiano, muito utilizado até os tempos de hoje. Já existe alguma quebra do paradigma do pensamento ocidental em cima dos métodos cartesianos, quando nós começamos a falar de pensamento sistêmico, pensamento complexo, teoria do caos, teoria das catástrofes, enfim, já rompe um pouco com o método cartesiano, mas é o método que até hoje se impõe na ciência como válido, não é? Rousseau trouxe a teoria do contrato social e, obviamente, influenciou as repúblicas, não é? A respeito de como havia a responsabilidade da sociedade em cima da própria questão de Estado. Marx
veio o surgimento do poder político e do Estado, né, alegando que esse poder advinha da dominação econômica. Isso foi o Manifesto Comunista, que redundou no mundo em diversas revoluções do proletariado, as revoluções comunistas, que queria romper com essa dita dominação do capital sobre o trabalho. Isso nós vivemos até hoje. Alguns países já solucionaram isso, já vivem bem. Nós no Brasil não sabemos muito bem o que a gente quer ainda. A Grécia, com seus filósofos, desenvolveu um modelo de governo democrático. Implantou a discussão filosófica e a pesquisa científica, grande contribuição para a humanidade. E aqueles filósofos contribuíram de forma específica na administração pública, na medida que eles começaram a criar conceitos hoje universalmente aceitos, como democracia, não que a democracia seja aceita universalmente no mundo inteiro, estamos cheios de ditaduras por aí, mas que são conceitos cristalizados, avaliados, claros. E como que se dá essa administração, rompendo com questões que demorou muito para ser aceito de forma ampla, do poder do povo, enfim. É isso, Sócrates, Platão, nós já falamos, a respeito da contribuição deles. Depois vocês se atentam para a leitura desses pequenos lembretes aí, verbetes. Já falamos do Francis Bacon, do Descartes. Outra parte aqui que é muito interessante, que foi influência dos filósofos para a administração, esses dois princípios aí. O princípio da síntese ou composição, que é compor as soluções parciais para a solução do problema. Você divide o problema em problemas menores e vai resolvendo cada um deles para que se componha como uma solução do problema como um todo. E o princípio da verificação, que é o princípio também de sustentação científica, de verificar, fazer revisões, para que não se haja perdido alguma coisa no meio do caminho que venha a contribuir para o fracasso das ações. Isso hoje a ciência é assim, cientificamente nós temos que verificar exaustivamente todas as possibilidades para poder gerar-se uma conclusão apropriada para determinado objeto que está sendo observado. Então, são dois princípios que vieram dos filósofos. Falar aqui de diversos princípios modernos, em relação à administração, já falamos aí do René Descartes, com seu princípio cartesiano, um ceticismo metodológico, divisão do trabalho, controle da ordem. E hoje nós trabalhamos essencialmente sobre isso. Divide-se o trabalho, uma empresa vai produzir algum objeto, algum produto. Uma pessoa não faz tudo, uma pessoa faz parte, outra faz outra parte, outra faz outra parte. Um cuida da linha de produção, na linha de produção um cuida de parte do produto, outro cuida de outro, numa linha de montagem. Existe quem vai cuidar da comercialização, quem cuida do marketing, quem cuida das compras, quem cuida das vendas, e quem cuida dos recursos humanos. Então, divisão de trabalho. E controlando isso para que se mantenha uma ordem, como eu falei o exemplo da orquestra, para que se mantenha a orquestra afinada e coesa harmonicamente em termos de tempo. Thomas Hobbes, filósofo político inglês, ele trabalhava com pensamento sobre política. Escreveu um livro, Leviatã, diz que o povo renuncia a seus direitos naturais em favor de um governo que, investido de poder a ele conferido, impõe a ordem, organiza a vida social e garante a paz. Ou seja, na medida que nós colocamos alguém para nos representar e ele cria ou ele conduz
a nossa vida dentro de determinadas regras, estabelecidas até pelos nossos próprios representantes, com as quais nós até podemos concordar, se nós estamos numa democracia, mas obviamente nós vamos ter que perder algum espaço. Isso é básico. O meu direito vai até onde começa o direito do meu próximo, onde tem o direito coletivo, enfim, cada um procura viver dentro de um espaço para poder haver ordem. E isso, falando da sociedade como um todo, mas também ocorre dentro da empresa. Dentro da empresa tem regras, normas, procedimentos, atividades que devem ser cumpridas, cronogramas. Isso tudo tira a liberdade plena do indivíduo. Bom, aí temos, falando ainda da divisão do trabalho, controle e ordem, já falamos a influência agora da organização militar. Os militares, fatalmente, eles perceberam antes das demais organizações que compõem uma sociedade a necessidade de haver organização, de haver administração, porque se não tivesse perdido a guerra, era ali no campo de batalha, começou a surgir o conceito de estratégia, o que seria necessário fazer, como se comportar frente ao adversário. E é óbvio que esses modelos militares eles serviram muito para questões administrativas. Também, mais recente, nós falamos de conceitos como inteligência organizacional, inteligência de negócio. Inteligência, até tempos atrás, era uma atividade específica do militar, uma atividade de Estado, que enxergar o que o inimigo queria fazer, pensava, agia, para se precaver, não é? E para encontrar brechas também neles. Então, eram os espiões. Com a queda da cortina de ferro, da Guerra Fria, o fim dela, muitas dessas pessoas ficaram sem, vamos dizer assim, forçando a barra, ficaram sem emprego, não tinha mais como desenvolver sua atividade. Reduziu-se muito essa atividade, diferente do que era antigamente, durante o auge da Guerra Fria. O que acontece é que essas pessoas pegaram todo o seu cabedal de conhecimento, o seu volume de conhecimentos nessa área e começaram a aplicar dentro das organizações. Surgindo, então, inteligência competitiva, um conjunto de conceitos modernos, de atividades modernas, baseado, então, em organizações militares. Mas vamos voltar lá para trás, né? Nós estamos ainda lá atrás. Então, obviamente que ele contribuiu, as organizações militares contribuíram para aparecer a administração. Então, a organização linear tem suas origens no exército da antiguidade, na era medieval. A organização staff já tem seu conceito mais recente, no século XVIII, na Prússia, né? Quando ele criou, o imperador Frederico II criou aí o Estado-Maior, que é uma linha de assessoramento, né? Não existe uma ligação hierárquica com o assessor ele contribui com inteligência, com informação, com ponderamento, com aconselhamento, não é? E isso começou a surgir grandemente a partir dessa fase, e hoje todos os países do mundo têm suas linhas de assessoramento, de staff. Aqui no Brasil nós temos a ABIN, que trabalha diretamente assessorando a presidência da República. Nós estamos falando nesse nível de governo, não é? A CGI, não é? Também que é uma secretaria governamental voltada para a inteligência. O que acontece é que isso vem crescendo no meio das empresas também, crescendo. Isso transformou-se até em empresas que oferecem esse tipo de trabalho, como consultoria, ou se vê trabalho de assessoria, especialistas em determinadas áreas, eles levam o seu conhecimento para o aconselhamento, né? Não é o coach, o coach é diferente, vamos falar futuramente sobre o coach. Os princípios: organização linear,
Ou seja, nós temos uma linha direta entre o superior e o subordinado. Ou seja, quem é meu chefe? Eu tenho que olhar para cima e ver que tem um chefe. Entre eu e meu chefe não tem ninguém, né? Então, linha direta, linhas únicas de autoridade. Ou seja, eu não posso ter dois chefes, né? Aí é o princípio da unidade de comando. Não posso ter dois chefes. Também a questão da hierarquia, escala hierárquica, com graus de autoridade, né? Existem alguns pensamentos com os quais eu compartilho que você não delega responsabilidade, você delega autoridade. Quando a pessoa é investida de uma autoridade que lhe foi delegada, nasce nessa pessoa responsabilidades específicas. Mas sempre o chefão lá em cima, ele é o responsável total da operação, né? E a linha de staff, a linha de assessoria. Centralização de comando e descentralização de execução. Princípio da direção, né? Já com Napoleão. Você tem um comandante único, que na medida em que, junto do seu staff, o seu Estado-Maior define determinadas estratégias, elas são alcançadas ou são realizadas operacionalmente por um conjunto de outras pessoas descentralizadas. As outras pessoas operam aquilo que foi determinado pela alta cúpula, né? Karl von Clausewitz, pai do pensamento estratégico, diz que a guerra é uma continuação da política por outros meios, né? Quando a política falha, vamos para a guerra, mas é a continuação da política. E ele trouxe também a questão da decisão baseada em probabilidade, e não apenas na lógica ou na evidência. A probabilidade é a possibilidade de algum fato ocorrer, de algum cenário mudar, que veio depois contribuindo para visões que nós temos hoje de planejamento estratégico, de criação de cenários, né? Tudo isso adveio lá das organizações militares. Então, organogramas do Exército Brasileiro extremamente simples, óbvio. General, coronel A e B, coronel B tem o capitão ABC, o capitão A tem o sargento A e B, o sargento B tem o soldado A e B, e assim vai, de cima para baixo, entre um e outro, apenas as linhas. O organograma de uma empresa não muda muito daquilo que é a organização hierárquica militar, né? Tem o chefia geral, as áreas embaixo, chefias, pode ser gerências, diretorias, e cada um trazendo debaixo de si outras estruturas de atividades, de responsabilidades, de autoridades inferiores, até chegar lá no quem trabalha de fato. A charada eu já passei para vocês, né? Então fica aí para vocês verem. Dou um tempinho aí para vocês olharem, fotografarem, curtirem na cabeça. Não vai cair na prova essa charada, porque a maioria ia errar mesmo. Influência da Igreja Católica. Então, outra instituição forte e influenciadora. A Igreja Católica já foi influenciada pela estrutura do Império Romano, né? Uma estrutura centralizada com atividades e administração descentralizada, ou seja, a doutrina ela emana lá da Santa Sé, do Vaticano. Agora, a operação disso, a administração disso sai pelo mundo todo, né? Descendo pelos diversos escalões hierárquicos. Bispo, cardeal, bispo, arcebispo, enfim, eu não sei de cabeça aí essa hierarquia. Até chegar no padre, no pároco lá da cidadinha do interior, enfim, né? Então, a igreja estruturou sua organização baseada em uma hierarquia de autoridade, uma assessoria e na coordenação funcional para assegurar a integração, a tal ponto que as missas eram antigamente todas em latim, no mundo inteiro, para poder garantir que a doutrina estava sendo explicada da mesma forma, né? Essa estrutura simples permitia operar mundialmente sob um comando só, que é o Papa. Falou, todo mundo responde na estrutura inteira, reagindo àquela orientação e sendo espargida para os fiéis, né?
essa estrutura de organização serviu de modelo para as organizações, né, empresariais, organizacionais, até para determinado tipo de organizações de Estado. Por que eu vou criar alguma coisa se eu estou vendo que existe uma estrutura que funciona com sucesso? A Igreja Católica cresceu no mundo inteiro, então ela trouxe uma experiência de administração positiva. Então essas organizações, as empresas, passaram a incorporar aí os princípios e as normas administrativas da Igreja Católica. Exemplos da utilização de princípios como liderança, divisão do trabalho, amplitude administrativa, avaliação do desempenho, tudo está na história da Igreja Católica, tudo. E tudo hoje nós vemos nas organizações. Então, o que a Igreja Católica influenciou? E é bom vocês porem atenção nisso, hein? Põe atenção nisso. Acende uma bandeirinha vermelha aí nesse slide. A Igreja Católica influenciou na questão da organização, hierarquia de autoridade, né, autoridade papal, Estado-Maior Assessoria, pela os cardeais que chegados ao Papa, que cada um é especialista numa área, doutrina, fé, beatificação de santos, banco, são os assessores deles, a coordenação funcional, né, onde trabalham, operam ainda no nível gerencial, os bispos no Vaticano, os padres nas dioceses, os diáconos da paróquia e lá os fiéis. Princípio da direção, né, condução para atingir um objetivo. E um planejamento minucioso. Teve sucesso. E obviamente que isso espelhou nas demais organizações de outras áreas e até de outras igrejas, para que reprisasse esse sucesso nas suas estruturas, também nas suas operações. Nós temos aí a influência da Revolução Industrial, dividida em duas etapas. A primeira etapa, ou a primeira Revolução Industrial de 1760 a 1860, e a segunda de 1860 a 1914. Né? Vamos dividir assim. Então, a invenção da máquina a vapor, por James Watt, na Inglaterra, surgiu aí, transformou as concepções de trabalho, de relações de trabalho, modificou a estrutura social e comercial da época. Houve mudanças rápidas, aceleradas, profundas, de ordem econômica, social e política. Revolução Industrial, duas etapas. A primeira, como eu falei, carvão e ferro. A segunda, aço, eletricidade. Então, na medida que as tecnologias foram aparecendo, elas começaram a influenciar o modo de vida, a economia, as relações sociais, enfim, obviamente trouxe alterações na forma de administrar organizações, empresas, enfim. É uma foto aí da máquina a vapor de James Watt. A influência da primeira Revolução Industrial, mecanização da indústria e da agricultura, mecanização, ou seja, máquinas atuando na indústria e na agricultura. Na indústria, o tear hidráulico, né? E na agricultura, o descaroçador de algodão, né? E com a facilidade para descaroçar o algodão, trazia maior velocidade na produção de linhas de algodão, maior qualidade, e o tear mecânico facilitou, né, a produção de tecidos. Então, a indústria têxtil teve aí a sua alavancagem, vamos dizer assim, mediante a mecanização da indústria e da agricultura. A aplicação da força motriz na indústria, que é a máquina a vapor, que ela serve para girar engrenagens, e por isso aí você automatiza uma série de atividades de produção, né, de transformação. O desenvolvimento do sistema fabril, né, divisão de trabalho, o artesão é substituído pelo operário. O artesão, ele pegava, por exemplo, um pano, o algodão, enrolava, transformava em fio, ia para o tear manual, criava o pano.
Agora você não precisa mais compreender muito disso, você tem que aprender e saber operar máquinas, né? Então é operário, é aquele cara que liga uma máquina e a máquina faz essas coisas. Ele tem que saber operar o equipamento. E quarto lugar, aí o aceleramento de transporte e comunicações. Navegação a vapor, os barcos, navios a vapor, com maior velocidade, obviamente maior segurança e podendo carregar mais peso. Locomotiva a vapor, as antigas Maria Fumaça, que aqui no Brasil nós tivemos algumas. Obviamente que essas locomotivas a vapor tinham que andar, estrada de ferro. Surgiu o telégrafo, emissor de sinais elétricos. Através desses toques, havia compreensão do caractere que estava sendo enviado. Juntando esses caracteres, você tinha as palavras, as frases. E o aparecimento do telefone, que esse fez toda a estrutura econômica e social dar uma cambalhota, né? Imagine que a gente não se falava com as pessoas que moravam longe, a gente tinha que mandar carta, que demorava meses para chegar lá, para uma resposta, meses para voltar, e de repente eu pego um telefone, diz que um número, o outro lado atende. Falo em real time, né? Falo online. Essa revolução trouxe questões de uma nova economia, fundamentalmente de caráter urbano, indústria e comércio, mudança na experiência do tempo, já que agora eu falo, converso, locomotiva, não vamos chamar de carroça, cavalo, eu não preciso mandar uma carta, eu converso, então o tempo diminuiu. E o ritmo de vida é regido pelo relógio, não mais pela natureza, não é? Antigamente a gente acordava com o galo cantando, talvez nossos avós, bisavós, na roça, acordava porque o galo cantava, estava escuro ainda, levantava, cuidava, e ao longo do dia a vida deles era regida pelas necessidades da natureza, a hora de ordenhar a vaca, a hora de dar comida para o cavalo, a hora de jogar milho para a galinha, a hora de recolher todo mundo que vai anoitecer, acabou o sol, não tem o que fazer, vou dormir. Então a gente fala, dormir com as galinhas, acordar com o galo. Que situação crítica, hein? Você vai dormir com a galinha e acorda com o galo. Depois tem aí uma nova arquitetura, né? Porque surgiram novos materiais, ferro, vidro, concreto, permitiu criar novos tipos de construção, né? Houve também material para construção industrializada, padronizado, que tornou-se mais econômico, porque produz telhas em larga escala, janelas em larga escala, não é? Tintas em larga escala. Então isso começou a criar uma certa padronização no aspecto urbano, né? No aspecto arquitetônico, perdão, que obviamente influenciou o urbano. Essa nova arquitetura desliga-se de modelos históricos, vai trazendo muito mais os projetos para atender necessidades e demandas da vida urbana, não mais da vida rural. Cria novas tipologias ou novos aspectos que vão dar características, inclusive visuais e operacionais à arquitetura, a relações sociais, que é o surgimento de estradas, estações de trem, hotéis, lojas de departamento, com 3 a 4 pavimentos, né? Cada andar com um departamento, moda feminina, moda masculina, eletrodomésticos, como a gente conhece aí hoje, né? Restaurantes, bares, cafés, bistrôs, a pessoa já não tem mais a comidinha caseira, vou comer a comida da mamãe, sair da roça, tal hora, 10 horas, hora da janta, do almoço, perdão, 10 horas da manhã, almoço, 4 horas da tarde já era a janta, quando o sol se põe era a ceia, coisa desse tipo, né? Não, agora eu vou comer no McDonald's, vou comer no restaurante, começa produção também padronizada de alimentos. Prédios de exposições universais, começam a aparecer museus itinerantes, né, onde você faz exposições de feiras, congressos, enfim. Passagens ou galerias, você passa de um lado para o outro, se movimenta de um ambiente para outro da cidade, né? Estufas aí muito mais para questões não nossas aqui, mas as questões de lugares mais frios, não é? Onde as pessoas têm até hoje, né, ambientes acolhedores,
lá fora está 10 graus negativos, você está num ambiente com estufa, que está quentinho, está natural, né? E tudo isso trouxe uma nova estética urbana, uma nova forma de ver a cidade. E, obviamente que por trás disso aí teve as coisas ruins também, aparecimento da criminalidade aumentou muito, a questão dos preconceitos, da discriminação, da separação entre indivíduos, houve tudo isso, né? Pobreza, tudo isso apareceu junto também. Bom, deixa eu voltar aqui. Esse aí vocês estudam muito. Estou sentindo cócegas e por isso na prova. Essa aqui vocês dão uma estudada, mais ou menos aquilo que foi falado. De repente eu ponho alguma coisa disso aqui também na prova, né? Mas aí vocês leem isso aí. É tudo aquilo que eu falei de uma maneira mais explícita. Como vocês vão ler? Passa rápido, dá um pause aí e leia com calma, né? Dá um pause e leia com calma. Então tivemos aí processo de fabricação do aço, aperfeiçoamento do dínamo, que é uma espécie de um eletroímã, né, na questão que passa corrente em bobinas e gera movimentos mecânicos, né? Invenção do motor de combustão interna, que nós usamos até hoje nos nossos carros, substituição do ferro pelo aço, o vapor pela eletricidade, né? Automação de máquina, especialização e preparo, treinamento, capacitação do trabalhador, a ciência avançando sobre a indústria, trazendo uma visão menos prática e muito mais científica das coisas. Claro que isso aumentou velocidade de produção, melhoria de qualidade, o uso de novas formas de se fazer as coisas. Transformações radicais na área de transporte e comunicação, carro, trem, ônibus, né? E telefone, telégrafo, enfim. As novas organizações capitalistas, tanto industrial como financeira, né? Parte financeira envolvendo bancos, né? Está aí mandando até hoje. É a expansão da indústria da Europa ao Extremo Oriente. Europa, Extremo Oriente. Nós ainda não fomos contemplados nessa fase aí por nenhuma questão de desenvolvimento aqui na nossa região. Porém, na América do Norte, surgiu aí, como nós vemos nessa foto aí, a indústria automobilística, baseada em pensamentos de Ford, a linha de montagem. Olha só que maravilha, uma linha de montagem no Fordzinho, né? Ford T, que ele falava, pode ser de qualquer cor, desde seja preto. É padronização, quero produzir em escala. E isso aí popularizou o automóvel e deu uma revolução mundial que até hoje nós estamos tendo a indústria automobilística, ela garante parte da economia de qualquer país. Segunda revolução, né, que nós estamos falando agora, do aço e eletricidade, rompeu-se com as estruturas da Idade Média, a produção industrial substitui a artesanal, divisão mais estruturada do trabalho, cada as caixinhas ficaram mais eloquentes, mais bem estabelecidas, simplificação das operações, estamos falando aí de gestão de processos, automação das máquinas, as máquinas passaram a ser tocadas por motores elétricos, enfim, melhoria nas condições de trabalho, as leis trabalhistas surgiram, o caráter social do trabalho, ou seja, um atendimento para a melhoria de vida, da qualidade de vida das pessoas. O avanço tecnológico, tecnologia produz tecnologia, desenvolvimento traz mais desenvolvimento, e ampliação dos mercados, porque agora eu posso plantar alface aqui e vender a 500 quilômetros daqui, porque eu tenho um trem que leva até lá, né? Antigamente era impossível isso, eu colocar numa carroça, quando chegava estava tudo podre, né? Então ampliou-se os mercados. Isso aí é uma
tabelinha para a gente ver como que a coisa é organizada. Vocês dão uma estudada nisso aí, é importante. As variáveis básicas da teoria geral da administração: tarefas, pessoas, tecnologia, ambiente, estrutura, tudo que nós falamos até agora, que gera aqui embaixo competitividade. O envolvimento dessas tarefas, pessoas, tecnologia, ambiente, estão aonde? Elas estão numa organização, elas fazem parte de uma organização, elas compõem uma organização. Parte estrutura, a estruturação das organizações, chefe, subchefe, aquela estrutura organogrâmica, né? As tarefas, questão de racionalização e planejamento das atividades operacionais, é o que deve ser feito, como deve ser feito. Pessoas, obviamente, estão envolvidas em atividades dentro das organizações. A tecnologia diz respeito ao uso de novas ferramentas e tecnologias. Hoje nós estamos usando computador, internet e tanta coisa mais. O ambiente tem que ser adequado às demandas de situação, tanto ambiente interno como externo, para dar capacidade, condições básicas e elementares para um bom trabalho, um certo conforto para que possa se produzir, não só para as pessoas, como também para o fluxo dos produtos de entrada e saída, transformação. Tem que ter um ambiente adequado, né? Esse é o ambiente adequado. Engenharia de recursos humanos, de marketing, de logística, de comunicação, de segurança e recursos humanos, de projeto, de supervisão interna, engenharia de produção, desenvolvimento de produto, todo mundo ali em volta, né? Falando, articulando, pensando, fazendo, criando, e o Zé trabalhando, né? Muito cacique, pouco índio, né? Isso é uma situação macrocéfala, tem uma cabeça muito grande na administração. É uma piada isso aí, mas é uma verdade, isso é foto mesmo. Os fundadores das escolas de administração, com as suas ênfases, né? Fayol, teoria clássica, ênfase na estrutura. Essa teoria clássica iniciou-se na França em 1916. Depois vemos Taylor, então Taylor e Fayol, duas bases da administração. Qualquer estudante de administração estuda esses dois a fundo para podermos compreender a gênese dessa disciplina, né? Já o Taylor trouxe a questão da administração científica, o objetivo ou ênfase nas tarefas em si, né? Daí veio a inspiração futura para questões de processo, gestão de processos, enfim. Max Weber, teoria burocrática, principalmente aplicada, foi muito aplicada na gestão pública, separando o Estado patrimonialista do Estado burocrático, ou seja, uma divisão entre propriedade pública e privada muito grande. E a burocracia não é ruim em si, a burocracia veio organizar, veio ordenar as coisas. Quando nós falamos tal coisa é burocrático, é uma visão pessimista por causa das disfunções da burocracia, que acaba o meio existindo em prol do próprio meio. Eu não tenho um objetivo a ser alcançado com certa velocidade, mas a burocracia veio organizar, obviamente. Nós temos também depois Elton Mayo, que fez uma experiência em Hawthorne, da Western, né, em Chicago, em 1927. A ênfase deles foi nas pessoas, trazendo a teoria das relações humanas. Essa experiência implicava em fazer determinadas alterações ambientais para ver a reação das pessoas e como elas se sentiam motivadas com isso. Observou-se, então, que as pessoas sentindo-se valorizadas, importantes, né, elas se sentiam motivadas e motivadas produziam mais e melhor. Então, daí começou a entender que não era só estrutura, não era só tarefa, mas também tinha pessoas. Começou a se complexar mais, ter uma visão mais complexa das organizações. Finalizando, nós deixamos essa reflexão, né, da mãe que manda o menino dizer que só tem 5 anos, porque não pagava passagem.
Quando o comprador meio desconfiado olha e fala para o menino: quantos anos você tem, menino? Ele: 5. O cobrador deve ter pensado: mas 5 desse tamanhão, né? Quando é que você vai fazer 6? Ele: assim que eu descer do ônibus. Não, era mentira. Tem vida curta, de acordo com Provérbios 12, verso 19. Né? Essa questão de querer tirar vantagem, enfim, leva nós, muitas das vezes, a ter ações condenáveis. Aí é importante termos essa visão quando nós formos avaliar estruturas organizacionais, que vai influenciar na ética que mexe com as pessoas dentro daquela organização, é o pensamento deles. Espero que isso tenha ajudado vocês de alguma forma, escutem exaustivamente isso, e dessa apresentação, dessa aula, obviamente, nos encontraremos nas linhas da prova. Um abraço, boa sorte a todos.